Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um tutorial e na aula de hoje eu vou mostrar como fazer esse lindo ponto de crochê. Todo trabalhado, é um ponto bem diferenciado, podemos fazer vários tipos de peça com esse ponto. Esse lado é o direito da peça e esse é o lado do avesso, que também fica muito bonito. Vamos fazer? Para fazer essa amostrinha, eu vou utilizar o fio amigurumi da Círculo na cor Netuno. E vou utilizar também uma agulha para crochê 3 milímetros. Esse ponto, ele é múltiplo de 10 mais 4. Então, nós vamos fazer as correntes contando de 10 em 10. Por exemplo, 10, 20, 30, até atingir o tamanho desejado para a peça. E depois adicionamos mais 4 correntes. Então, aqui eu vou fazer o nozinho inicial. E para essa amostrinha, eu vou fazer 24 correntes. 1, 2, 3. Feito aqui minhas 24 correntes, vou pular essa primeira corrente e na segunda eu vou fazer um ponto baixo. Essa argolinha que eu tenho na minha agulha, eu não conto como corrente, tá? Então, pulo essa primeira corrente, na segunda correntinha, coloco a minha agulha por baixo dessa alcinha de cima. Laço a minha agulha, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo. Na próxima corrente, coloco a minha agulha e faço outro ponto baixo. Então, nessa primeira carreira, sobre cada correntinha, eu vou fazer um ponto baixo, até chegar ao final dessa primeira carreira. Finalizando aqui a primeira carreira, eu vou fazer meu último ponto baixo dessa carreira. Ó. Aqui é o nozinho inicial, aqui eu não faço nada, tá? E aqui eu fiz meu último ponto baixo na última corrente. E eu fiquei com um total de 23 pontos baixos. Agora, eu vou para a segunda carreira. Eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vou virar o meu trabalho. Vou laçar a minha agulha e vou fazer 3 pontos altos incompletos. Esse primeiro ponto de base, ó, aqui em cima eu tenho 4 correntinhas, então eu vou no próximo ponto de base. Embaixo dessas duas alcinhas do ponto de base, eu coloco a minha agulha, laço e trago aqui pra cima. Aqui eu tenho 3 argolinhas na minha agulha, agora eu laço e passo com esse fio por dentro de 2 argolinhas. Aqui eu tenho um ponto alto incompleto. Agora, eu laço a minha agulha, vou no próximo ponto de base e faço mais um ponto alto incompleto. Laço a minha agulha e passo por dentro de 2 argolinhas. Aqui eu tenho segundo ponto alto incompleto. Laço a minha agulha, vou no próximo ponto de base, laço, trago aqui pra cima. Laço a minha agulha e passo por dentro de 2 argolinhas. Aqui eu tenho 3 pontos altos incompletos. Agora, eu vou laçar a minha agulha e vou passar com esse fio por dentro de 3 argolinhas, fechando assim os 3 pontos altos incompletos. Assim. Agora, eu laço a minha agulha e passo por dentro dessas 2 argolinhas. Agora, eu laço a minha agulha, ó, e vou colocar aqui, ó, dentro desse espaço aqui. Vou laçar novamente a minha agulha, trago aqui pra cima. Eu vou fazer isso por 4 vezes. Aqui eu já fiz uma, então eu preciso fazer mais 3 vezes. Então, uma vez, né? 2, 3, 4. Agora, eu laço a minha agulha e passo por dentro de todas essas argolinhas. Assim. Agora, eu laço, vou nesse mesmo ponto de base que eu já tinha feito um ponto alto incompleto. Laço a minha agulha, trago aqui pra cima e faço um ponto alto incompleto. Então, eu vou fazer 3 pontos altos incompletos. Aqui eu já fiz um, então eu preciso fazer mais 2, um sobre cada ponto de base. Então, laço a minha agulha, no próximo ponto de base, faço mais um ponto alto incompleto. Laço minha agulha, vou no próximo ponto de base e faço mais um ponto alto incompleto. Agora, eu laço e puxo esse fio passando por dentro dessas 3 argolinhas, fechando aqui meus 3 pontos altos incompletos. Agora, eu laço a minha agulha e passo por dentro dessas 2 argolinhas, assim. Agora, eu laço a minha agulha, ó, eu vou colocar a minha agulha dentro desse espaço aqui. Uma vez.
2, 3, 4. Agora eu laço a minha agulha e passo por dentro de todas essas argolinhas. Laço novamente, vou nesse mesmo ponto de base que eu fiz um ponto alto incompleto. Laço, trago aqui pra cima e faço mais um ponto alto incompleto. Laço a minha agulha no próximo ponto de base e faço mais um ponto alto incompleto. Laço a minha agulha no próximo ponto de base e faço mais outro ponto alto incompleto. Aqui eu tenho 3 pontos altos incompletos, agora eu laço e passo por dentro dessas 3 argolinhas. Laço e passo por dentro dessas 2 argolinhas. Agora eu vou laçar a minha agulha, vou dentro desse espaço aqui, laço, trago aqui pra cima, uma vez. 2, 3, 4. Laço a minha agulha e passo por dentro de todas essas argolinhas. Assim. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Chegando ao final da segunda carreira, aqui eu fiz meu último ponto fantasia. E nesse último ponto de base, eu vou fazer um ponto alto alongado. Então, coloco a minha agulha nesse último ponto de base e faço um ponto alto alongado. E aqui eu finalizo a minha segunda carreira. Agora eu vou para a terceira carreira. Vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho. E nesse primeiro ponto de base aqui, ó, vou colocar a minha agulha, vou laçar, vou trazer aqui para cima e vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto de base, faço outro ponto baixo. Essa carreira, ela vai ser todinha em pontos baixos, tá? Ó, em cada ponto de base, eu faço um ponto baixo, até chegar ao final dessa carreira. Finalizando aqui a terceira carreira, aqui eu vou fazer meu último ponto baixo dessa carreira. E aqui eu fiquei com um total de 23 pontos baixos, a mesma quantidade da primeira carreira. Agora eu vou para a quarta carreira, vou fazer 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. Vou virar o meu trabalho, laço a minha agulha, pulo esse primeiro ponto de base, né, que pertence aqui a essas 4 correntes, vou no próximo. Ó, aqui eu vou fazer 3 pontos altos incompletos, um sobre cada ponto de base. Então, laço a minha agulha, trago aqui pra cima e faço um ponto alto incompleto. Laço no próximo ponto de base, faço outro ponto alto incompleto. Laço, vou no próximo ponto de base e faço outro ponto alto incompleto. Agora, eu laço a minha agulha e passo por dentro dessas 3 argolinhas, fechando aqui meus 3 pontos altos incompletos. Laço novamente a minha agulha e passo por dentro dessas 2 argolinhas. Agora, eu laço a agulha, coloco a minha agulha dentro desse espaço, laço, trago aqui pra cima. Uma vez, 2, 3, 4. Vou dar uma puxadinha aqui no fio. Agora, eu laço a minha agulha e passo por dentro de todas essas argolinhas. Laço, vou nesse mesmo ponto de base que eu fiz esse ponto alto incompleto, coloco a minha agulha, laço, trago aqui pra cima e faço um ponto alto incompleto. Laço no próximo ponto de base, faço o segundo ponto alto incompleto. Laço no próximo ponto de base, faço o terceiro ponto alto incompleto. Agora, eu laço a minha agulha e passo por dentro dessas 3 argolinhas, fechando aqui os 3 pontos altos incompletos. Laço a minha agulha e passo por dentro dessas 2 argolinhas. Agora, eu laço, coloco a minha agulha dentro desse espaço aqui, laço, trago aqui pra cima, uma vez. 2, 3, 4. Laço a minha agulha e passo por dentro de todas essas argolinhas.
E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a quarta carreira, aqui eu fiz um ponto fantasia e agora eu vou fazer um ponto alto alongado nesse próximo ponto de base. Então, laço a minha agulha, coloco nesse ponto de base, laço a minha agulha, trago aqui pra cima, laço, passo por dentro dessas duas argolinhas, laço, passo por dentro dessa uma argolinha e laço, passo por dentro dessas duas argolinhas. E aqui eu finalizo a minha quarta carreira. Agora eu vou para a quinta carreira, vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho. Nesse primeiro ponto de base, coloco a minha agulha e faço um ponto baixo. No próximo ponto de base, faço outro ponto baixo. Sobre cada ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. Então, ó, nós vamos fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base e dessa forma vamos fazendo por toda a carreira, tá? Lembrando que nessas carreiras que nós fazemos de pontos baixos, nós precisamos ter a mesma quantidade de pontos da primeira carreira, tá? Para dar certo a quantidade de pontos na próxima carreira, tá? Depois, ó, nós vamos fazer sempre a repetição, tá? De uma carreira e outra. Então, aqui eu estou fazendo de pontos baixos, a próxima carreira eu vou fazer de ponto fantasia. Depois de uma carreira de pontos baixos, a outra carreira de ponto fantasia, tá? Sendo que a última carreira, ó, vou mostrar aqui nessa amostrinha, ó, vai ser de pontos baixos, como é aqui no início a primeira carreira de pontos baixos, tá? Então, vamos fazer sempre a repetição dessas duas carreiras, tá? Essa repetição é fácil, simples, é só ter um pouquinho de paciência que todos conseguem fazer, tá? Ó, nessa amostra, ó, é um pouco maior, né? Dá para visualizar melhor os pontos, fica, ó, uma repetição bem bonita, dá um destaque na peça, né? O ponto é lindo demais, né? Eu estou apaixonada. Então, se você gostou, deixe seu like, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, se inscreva no meu canal e me siga lá no Instagram, @PatriciaGuedertCrochê. E até a próxima!